Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nosso propósito com essa Masterclass é trabalhar sempre algum tema específico do Jiu-Jitsu, uma leitura mais aprofundada sobre ele. Já falamos sobre guarda, sobre passagem, como fazer a guarda, os tipos de sistemas de guarda. E hoje a gente vai abordar esse tema de graduação. Por que a gente está trazendo esse tema hoje? Primeiramente porque há alguns professores no nosso grupo, a gente tem um grupo troca de ideias, onde os professores debatem temas e discutem como podem melhorar as suas aulas, a sua didática. Um grupo bem legal, se você quiser entrar, entre em contato com a gente que a gente coloca no grupo, tá? Então nesse grupo os professores perguntaram se a gente tinha alguma prova de graduação, como a gente fazia as avaliações. E antigamente quando eu comecei no jiu-jitsu a gente tinha uma avaliação, depois eu vou falar um pouco disso, mas depois eu discordei um pouco do que ela cobrava, de que maneira ela cobrava, e a gente começou a adotar outra forma, mas que também não estava atendendo exatamente o que eu queria, o propósito que eu queria. Então eu resolvi retomar esse trabalho de avaliação com provas, mas dentro de uma proposta do que eu acredito que é a metodologia lógica. André, você pode ligar o ar também, por favor? Dentro do que eu acredito que eu penso ser certo, que é a metodologia lógica. Então eu criei uma maneira de você avaliar seus alunos e a gente vai estar lançando e falando desse conteúdo daqui a pouquinho, tá bom? Então eu quero começar falando com vocês sobre como era lá na origem, como eram as graduações. Então, obviamente, no período dos samurais, a arte, o treinamento, tudo era feito para a guerra, para o combate mesmo. Então não tinha graduação, não tinha esse tipo de preocupação. Você aprendia a lutar para ser um guerreiro, para ser um lutador mesmo, né? À medida que foi se extinguindo esse objetivo de guerra, mas continuou a prática, começaram a ter alguns tipos de certificações, mas ainda não eram na questão de faixa de graduação, eram alguns certificados que eram dados para alguns mestres, alguns samurais que tinham mais destaque dentro da modalidade. Quem começou então com o primeiro sistema de graduação foi Jigoro Kano. Ele usou como inspiração um jogo muito comum no Japão que chama Go, e ele tem um tabuleiro e peças pretas e brancas. E a partir daí ele criou o sistema de graduação de jiu-jitsu, que era branca e preta. E a partir da preta, os graus, os dans, que marcavam a evolução. Então a ideia era mais ou menos a seguinte, pessoal, isso é uma pesquisa que eu fiz, se alguém tiver algum dado diferente, compartilha com a gente aqui, mas dentro da pesquisa que eu fiz, esse conteúdo eu achei bem interessante, tá? Então funcionava da seguinte forma, mais ou menos, né? Branca começava na prática do jiu-jitsu, ia se desenvolvendo, aprendendo, e quando ele tinha aprendido uma boa base, uma base sólida, e ele já era um lutador, já tinha uma capacidade de luta boa, aí ele passava a ser um faixa preta. E aí a faixa preta, sim, que começavam as evoluções de graus, né? Subindo faixa preta de 1 dan, 2 dans e assim por diante, com o tempo de execução. E isso é até interessante a gente avaliar, né? Uma frase clássica dentro do jiu-jitsu, que a faixa preta ela não é o final, ela é o meio de uma jornada. E eu digo para vocês com toda a convicção de que eu aprendi muito mais jiu-jitsu a partir da minha faixa preta do que até chegar à minha faixa preta, né? Eu demorei 10 anos para chegar na faixa preta e já estou 14 anos de faixa preta. Então, realmente, é o início de uma jornada, não é o fim como muita gente pensa. Mas assim foi lá na história, lá nesse começo no Japão, então, usando só faixas brancas e pretas, tá? Só um momentinho, deixa eu dar uma conferida aqui. Perfeito. Aí, então, quando o Jigoro Kano decidiu levar o judô, o jiu-jitsu Kano, depois que mudou de nome para judô, difundir pelo mundo, quando chegou na Europa, eles encontraram a necessidade de ter essas marcas de graduações, evolução. Então, na Europa foi onde começou esses sistemas de graduações com faixas e dans, como a gente conhece hoje em dia, tá? E depois no Brasil, o Brasil usou inspiração de outras modalidades para criar a faixa do jiu-jitsu brasileiro como ele é praticado hoje em dia. E hoje, a grande maioria das escolas seguem as graduações da IBJJF, alguns critérios de graduações da IBJJF, mas que trata basicamente de tempo mínimo e de idade. Ela não fala muito de critérios de conteúdo, apenas o tempo mínimo de cada faixa
e a questão das idades. Certo, pessoal?